Tudo bom? A gente está agora para uma nova disciplina. Meu nome é Cristiano Corrêa e a gente está começando gestão ambiental com os colegas que estão estudando segurança no trabalho. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez e eu queria inicialmente contextualizar por que nós, que estamos estudando segurança no trabalho, devemos estudar gestão ambiental. É algo bastante interessante. A primeira questão que eu trago para vocês é que muitas empresas têm no mesmo departamento, no mesmo setor, a segurança do trabalho associada à gestão ambiental. Por que será? Para tentar responder essa pergunta, eu queria que a gente desse uma olhadinha nesses slides. Inicialmente, vemos aí o slide da Petrobras, uma das maiores empresas de produção de petróleo do mundo e a maior empresa do Brasil. E eu peço destaque a vocês no termo desenvolvimento sustentável dentro da missão institucional da Petrobras. Em seguida, nós vamos ver o segundo slide. Nele, nós temos a missão empresarial do Itaú, que fala de desenvolvimento socioambiental. Por fim, a Nestlé, a maior fabricante de alimentos processados do mundo, também se utiliza do termo sustentabilidade dentro da sua missão institucional. Dentro desse contexto, é importante fazer a seguinte pergunta: o que é que a maior petrolífera do Brasil, o que é que um grande banco e o que é que uma grande empresa de produção de alimentos têm em comum para compreender que desenvolvimento sustentável, sustentabilidade é um valor? Essa é a pergunta que nós queremos que vocês respondam ao término dessas disciplinas. Inicialmente, eu queria trazer para vocês um termo que está muito em moda, que muita gente fala, mas que é pouco compreendido, por vezes mal interpretado. O termo desenvolvimento sustentável. De onde adveio esse termo desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável ele vem como contraponto do desenvolvimento econômico o qual nós estamos vivenciando no mundo capitalista. Aquele desenvolvimento que se preocupa meramente com o aumento dos bens de consumo, com o aumento dos serviços, com o aumento dos bens de capital. E já na década de 70, o Clube de Roma e uma conferência muito importante chamada Conferência de Estocolmo, realizada pela ONU, trouxeram a inviabilidade do sistema econômico vigente à época. Verificou-se que se a gente continuasse produzindo e crescendo economicamente, utilizando recursos e energia de forma desmedida, o planeta Terra não iria suportar, não iria aguentar, iria se esvair. Existe inclusive uma pesquisa muito interessante, a qual diz que se toda a população mundial, à época dessa pesquisa, apenas 5 bilhões de habitantes, hoje 7 bilhões de habitantes, se toda a população mundial consumisse em padrões dos estadunidenses, das pessoas que moram nos Estados Unidos, seria necessário o recurso de 3 planetas Terras. E obviamente a gente só tem um, o que torna inviável, impossível que todo mundo consuma de uma forma desmedida, como é o exemplo utilizado pela pesquisa. Assim, na perspectiva de que o planeta é finito e nossas necessidades elas têm que estar de acordo com a perspectiva de produção de energia e recursos que o planeta nos dá, é proposto o termo desenvolvimento sustentável. Peço a vocês um olhar acurado com relação ao slide que passa agora, que trata da definição mais clássica de desenvolvimento sustentável, que é aquele que permite às gerações presentes atenderem às suas necessidades sem que as gerações futuras tenham carência para atender às suas. É produzir de forma tal que, no futuro, tenhamos bases razoáveis para que as populações futuras também possam atender às suas necessidades. Eu chamo a atenção com relação ao termo necessidade e vontade. Gandhi, um grande pensador indiano, dizia que a Terra todos os dias produz tudo o que os seres humanos precisam, mas jamais a Terra será capaz de produzir tudo o que os seres humanos desejam. Então vamos compreender que desejo não é necessidade. E o desenvolvimento sustentável propõe que tenhamos a preocupação com
atender apenas às necessidades, desprezando o supérfluo, desprezando aquilo que efetivamente pode ser descartada da nossa lista de consumo. Sugiro aos colegas a verem o filme, o qual o link passa agora, chama História das Coisas, que vai fazer uma crítica profunda ao modelo desenvolvimentista utilizado até a década de 70. Fechada a questão do desenvolvimento sustentável, compreendendo um pouco mais sobre ele, nós vamos observar que para existir desenvolvimento sustentável é preciso que exista um equilíbrio, e esse equilíbrio está baseado em 3 pilares. Para ser sustentável é necessário que tenhamos um desenvolvimento econômico, sim. As pessoas realmente precisam de bens e serviços para viverem melhor, mas que esses bens e serviços venham acompanhados de um outro pé deste tripé, que é a questão do ambiental. Então nós devemos promover o desenvolvimento econômico, mas com responsabilidade ambiental e também com responsabilidade social. Esse desenvolvimento não pode ser para poucos, ele tem que ser para toda a família humana. Mas aprofundando um pouco mais a questão, como a gente pode entender melhor o que seria socialmente justo, ambientalmente correto? Vamos começar a dar exemplos claros. Uma empresa, ela visa o lucro, mas o lucro nem sempre ele está desassociado à questão do cuidado ambiental. Vejamos, hoje no Brasil passamos por uma grande crise energética e uma crise de águas. Então, manutener, cuidar, racionalizar o uso energético e o uso da água, além de ser um procedimento ambiental, é um procedimento necessário, fundamental para a manutenção das cadeias produtivas. Se pensarmos um pouco, na hora que nós deixamos de consumir energia elétrica ou diminuímos esse nosso consumo, bem como diminuímos a quantidade de água utilizada nos nossos processos produtivos, nós estamos ganhando ambientalmente, mas estamos ganhando economicamente também, porque pagamos por esses serviços, pagamos por esse recurso. De forma clara, se a gente observa uma empresa que tem inúmeras telhas, inúmeras partes de sua cobertura transparente. Na hora que ela propõe aquelas partes da cobertura do teto transparente, ela vai promover uma iluminação natural que vai diminuir fortemente o consumo de energia elétrica. Por consequência, ela vai estar ambientalmente correta, diminuindo a base de recursos energéticos a qual ela se apropria para a sua necessidade produtiva, como também vai estar ambientalmente correta, economicamente correta, desculpe, diminuindo a quantidade de recursos para o pagamento daquilo. A mesma premissa serve para a ventilação natural. Se observarmos, empresas da década de 70, 80, elas tinham muitas básculas, muitos vidros, muitos vitrais, e isso não era apenas estético, isso tinha uma razão, a razão da ventilação e da iluminação natural, que pode ser usufruída gratuitamente. Hoje, nós temos edificações e empreendimentos cada vez mais fechados e refrigerados, promovendo um aumento considerável da apropriação de recursos para a manutenção desses empreendimentos. Uma outra questão bastante interessante que hoje começa a entrar em pauta é a questão do aproveitamento da água. Nós vivemos num país onde nós temos um índice pluviométrico, o que quer dizer isso? Um índice de chuva bastante elevado em todas as partes do Brasil, inclusive no Nordeste, em boa parte dele. Mas essa chuva ela acontece de forma irregular, ela acontece de forma mal distribuída durante o transcorrer do ano. Assim, se nós conseguimos captar essa chuva, e essa água pode ser limpa, processada, posta nos procedimentos produtivos da empresa. Em seguida, ela pode ser reaproveitada, já com uma outra categoria, e em seguida pode ser reaproveitada uma terceira vez para, por exemplo, lavar o chão ou utilizar em vasos sanitários. Nós estamos utilizando uma água a qual estava indo para o ralo, na hora da chuva, 3 vezes, pelo menos, em um processo produtivo, o que torna muito mais inteligente a nossa
o nosso uso da água. Aqui em Pernambuco, como em muitos estados álcool-açucareiros, nós utilizamos um processo bastante interessante. Antigamente, após a moagem da cana, bagaços de cana, montanhas de bagaços de cana ficavam ao léu, transformando-se em um problema ambiental, mesmo porque esse bagaço, uma vez chovendo, pode fermentar e promover incêndios. O próprio iodo que esse bagaço, as próprias substâncias que esse bagaço pode liberar, podia tornar o solo menos fértil. Hoje, esse bagaço de cana, ele é queimado. Uma vez queimado, ele impulsiona termoelétricas. As usinas hoje não só usam a energia produzida pela queima do bagaço de cana, como muitas delas vendem o excesso para as empresas geradoras. Inclusive os próprios gases que são liberados através da queima do bagaço da cana, o qual era um problema ambiental anteriormente, eles passam a ser utilizados através de processos de lavagem. E muitos deles são inclusive reaproveitados na própria indústria, como é o caso do CO2, que uma vez liberado de forma irresponsável, pode promover o aumento do efeito estufa. Portanto, esse é o tipo de solução que é economicamente viável, ambientalmente correta e socialmente justa. A gente continua a partir da nossa próxima competência. Foi uma alegria e até lá.